Salve a Deus no nome do Senhor. Amém? Todos estão bem? Louvado seja Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 4. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Marcos capítulo 4, a partir do verso 1. Vamos encontrar? Amém. A partir do verso 1. E outra vez começou a ensinar junto do mar, e ajuntou-se ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto ao mar. E ensinava-lhe muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina: Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele uma parte da semente, caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre os pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porém não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos sufocaram, e não deu fruto. E outro caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60 e outro 100. Amém. E diz-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Amém. Feche os seus olhos e vamos orar. Magnífico Deus e eterno Pai Celestial, Amém. nós somos agradecidos a Ti por mais esta noite que nos concede. Pelo dia, Pai, que o Senhor cuidou de nós, que o Senhor zelou de nossas vidas, que o Senhor nos protegeu, Pai. Amém. E aqui estamos reunidos nesta noite, Pai, Aleluia. para o propósito que é, Senhor Deus, compartilharmos do céu aqui neste lugar. E nós queremos pedir, Senhor Deus, que através das presenças do Teu Santo Espírito, Amém. possamos sair daqui com os nossos entendimentos renovados, Amém. com a nossa fé fortalecida, com o nosso ânimo, Senhor Deus, exaltado. Amém. Porque haveria milhões de motivos para agradecer, Pai, mas apenas por Te servir há motivos de alegria em nós. Que Tu possa nos ajudar nesta noite, Deus. Que Tu possa me ajudar a ser aquele que irá transmitir a Tua palavra ao Teu povo. Amém. Coloque-nos, Senhor Deus, em uma mesma atmosfera e um mesmo sentimento nesta noite. Aleluia. Assim eu oro, Deus, pedindo a Tua bênção e a Tua graça e a Tua misericórdia. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podemos sentar, gente. Glória. Louvado seja Deus. Esta parábola é muito conhecida. Amém? Quantos aqui já leram esta palavra? Amém. Muitos já leram esta parábola. E eu gostaria de começar dizendo aos irmãos que quando a gente pensa em parábola, o que os irmãos poderiam dizer? O que são parábolas? Percebe que o texto ele não traz complicação para o entendimento? Isto é uma parábola. Porque é uma forma de você trazer ao público que lhe ouve uma forma mais simples de compreender. Porque quando a gente fala do Evangelho, não seria para o Evangelho ser complicado para que as pessoas compreendessem. Ao ponto de Paulo escrever que Deus confundiria os sábios. Por quê? Porque seria tão simples que as pessoas passariam despercebido. Amém. E assim é a parábola, porque quando eu falo acerca da semente que foi lançada, todos entendem que a semente é a palavra. Amém. Amém. Isso foi o que Jesus buscou, porque é através de analogias que você faz com que o entendimento do ouvinte ele possa consolidar. Porque no mundo é isso. Não é, o sucesso não diz respeito àqueles que tentam complicar,
E quando você vai a uma audiência judicial, as pessoas usam palavras polidas e cultas que você fica sem entender. Por quê? Porque não foi usada uma parábola, não foi usada uma alegoria, uma comparação. Porque quando eu digo que as pessoas devem se proteger, se eu disser para você que o cinto de segurança está para a nossa vida, a mesma coisa que o guarda-chuva está para a chuva, você entende que o guarda-chuva é uma proteção? Sim. Amém? Isso é uma parábola. Amém. Mas quando nós pensamos acerca disso, todos nós concordamos que a semente é a palavra. Amém. Amém. Isso já está bem notório em nós. E a semente, irmãos, ela é perfeita. Amém? Amém. Davi escreveu que a palavra do Senhor, a lei do Senhor, ela é perfeita. Amém. Amém? Mas a pergunta é: a semente é a mesma? A palavra é a mesma, mas os resultados não são os mesmos. Qual o motivo? A terra. O problema se encontra na terra que é lançado a palavra. Amém. Verdade. Porque a mesma Bíblia que nós colocamos sobre este púlpito para ministrar é a mesma Bíblia que é apregoada em todas as igrejas que professam crer no cristianismo. Mas por que esta semente que é utilizada aqui e é utilizada nas demais igrejas não surte o mesmo resultado? Por causa da terra. Este é o grande problema. Deus está com sua palavra perfeitamente colocada, mas a terra que a recebe às vezes não está preparada. Verdade. Sendo assim, o problema não está na semente. Amém? Amém. Porque quando Jesus disse, e aconteceu que um semeador, ele, semeando uma parte da semente, caiu junto ao caminho e vieram as aves do céu e a comeram. Esse é o tipo de pessoa que às vezes você se desgasta a explicar a palavra, a dizer que Cristo nos enviou o profeta, que Cristo trouxe a restauração da sua palavra nesses últimos tempos, e você mostra isso biblicamente a todo aquele que te ouve. E o que a pessoa faz? Interessante. Verdade. Interessante. Verdade. A respeito disso, faz igual aqueles que estiveram diante de Paulo. A respeito disso, te ouvirei em outra oportunidade. Verdade. Porque quando você descobre a verdade, é o que Cristo falou. Amém. Que quando você descobrisse a verdade, o que ele era fazer com você? Ela te libertaria. Amém. Glória a Deus. E não importa a condição. Quando você ver algo que está aprisionado, quando você vê que as pessoas estão aprisionadas com enredos e credos e tradições, o que você quer fazer com as pessoas? Você também quer que elas sejam libertas. Amém. Você corre desesperadamente quando você descobre a verdade e diga: irmão, faz como Filipe foi inclusive Natanael. Filipe, eu encontrei aquele de quem Moisés falou, o Cristo. Amém. Esta era a vontade. Filipe foi lá e compartilhou com mais alguém que ele tinha encontrado aquele que Moisés escreveu, que os profetas escreveram, que todo o Velho Testamento tipificou na sombra. Amém. E quando você descobre a verdade, você vai em busca de levar a verdade para que as pessoas sejam libertas, mas as pessoas agem da forma que está descrito. E aconteceu que, semeando, a semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. Não encontrou terra, ela caiu no caminho. E essas são as pessoas que muitas das vezes nós vamos lá, evangelizamos, gastamos a energia que deve ser gastada, mas nós não insistimos. Porque não deve se insistir? Porque às vezes a terra que está a receber a palavra não está preparada. Vai ver a pessoa que ouviu a mensagem há muito tempo atrás, não se converteu. Mas Deus não tem pressa. Amém. Amém. Amém?
Há tempo para tudo determinado debaixo deste sol Aleluia. e debaixo desse céu que está acima de nós. Amém. Aleluia. E quando Cristo vai e detalha essa parábola, no verso 15 ele diz: o que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas, tendo a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. Esta é a forma que hoje nós encontramos a dificuldade para evangelizar. Irmãos, porque a Bíblia é a verdade ou não é? Amém. Todos concordamos. Mas por que você chega com a Bíblia para as pessoas e as pessoas não creem? Qual seria o diagnóstico para esta nossa era? Porque, irmãos, o mundo traciona e caminha para o seu final. Tudo que nós vemos não é otimismo para nada. Verdade. É que são guerras e que as pessoas estão fazendo exercícios nucleares, estão testando para ver se o míssil atravessa o continente e mata e dizima toda a população da cidade. É isso que a gente ouve. E a gente fica um tanto que atemorizado e pensando: será que as pessoas são capazes de fazer isso hoje? Porque a gente vive num mundo em que nós acreditamos que as pessoas são super educadas e que jamais alguém abriria uma maleta como a daqueles filmes, puxaria um botão e diria: esse aqui é para cair lá em Nova York. Nós não imaginamos que isso possa acontecer. Verdade. Mas pode acontecer, irmãos. Porque o mundo está fadado a ter o seu fim. Amém. Verdade. Mas nós queremos sempre postergar, mas queremos sempre colocar para frente e dizer: não, o mundo não vai acabar agora não. Porque qual seria o sentido do evangelho de Paulo pregar que as pessoas deveriam se converter e de Paulo fazer viagens, padecer naufrágio, prisões e açoites, para que hoje nós disséssemos que Cristo não está perto de vir? Qual seria o sentido disso? Então nós estamos inseridos em um dado momento em que as pessoas ouvem a palavra, ela sendo a verdade mais pura e cristalina, e elas não creem. Verdade. E são essa a semente que nós jogamos pelo caminho. O programa de rádio está ecoando há 5 anos. Faça você um cálculo. Se a cada semana uma pessoa se convertesse através do programa de rádio, por mês seriam 4. Por ano seriam 48 pessoas. Amém. Vezes 5, nós já vamos para 2.400. Nós temos 2.400 membros? Então a palavra está sendo jogada, mas ela não tem caído em boa terra. Amém? Amém. E outra caiu sobre os pedregais onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. Esses são aqueles que nós às vezes compartilhamos bons momentos, vieram para a mensagem, professaram crer em toda a palavra, desceram as águas batizadas no nome do Senhor Jesus Cristo e afirmaram estarem dispostas a darem a sua vida por causa de Cristo. Amém. Glória a Deus. Esse é aquele primeiro momento. Porque toda vez, eu vou falar de mim, irmãos. Eu comentava esses dias com a minha esposa. Quando você não é casado, a expectativa ela é lá em cima. Busque você no seu semblante. Se você disser com uma criança: eu vou te dar uma bicicleta, ele dorme pensando na bicicleta. Verdade. Ele imagina o que ele vai fazer com aquela bicicleta. Aí quando a bicicleta chega, o momento da expectativa ele ainda está alto. E ele vai brincar, e vai fazer isso, vai fazer aquilo, mas daqui a pouco ele larga a bicicleta, arruma um pedaço de pau e começa a brincar do jeito dele. A expectativa passou. E o termômetro da fé daqueles que vêm a Cristo é isso. Verdade. A expectativa, a emoção de descobrir a verdade
faz com que as pessoas se emocionem, e as pessoas vêm avivadas, e elas passam a caminhar com Cristo. Mas daqui a pouco, a expectativa baixa. Aí não frequenta mais o culto, não dizima mais, não quer compartilhar mais dos momentos com os irmãos, não vem à ceia, não dá notícias. Verdade. Porque o seu relacionamento para com a igreja é porque a igreja é de Cristo. Amém. O seu compromisso não é para com o pastor ou para qualquer um dos irmãos aqui. O seu compromisso é com Cristo. Amém. Quem é que te prometeu ao céu? Quem é que te salvou? Quem é que te trouxe? Cristo. Amém. Então o teu compromisso, o teu relacionamento, o teu namoro é com Cristo. Amém. Glória a Deus. Mas o porquê que acontece que as pessoas não mantêm esse calor e este ímpeto? Porque não tem raízes. E quando fala da semente cair sobre as pedras, a pedra fala sobre incredulidade. É verdade. O coração de pedra. Enquanto ele não se tornar um coração de carne, não será possível a palavra penetrar. Amém. E essas são as pessoas que mantêm as suas expectativas e vêm ao Evangelho, mas daqui a pouco elas murcham. Elas não têm raízes. Daqui a pouco ela encontra, Jesus me salvou, o batismo é esse, mas quando ela vem à igreja, às vezes ouve uma repreensão e diz: irmão, sua vida precisa ajustar para cá, sua vida precisa ajustar para ali, sua roupa precisa crescer um pouco mais, você precisa ter um pouquinho mais de brilho, você precisa fazer isto e isso, porque o reino do céu é isto. Amém. Aí a planta murcha, porque eu não quero fazer isso, eu não quero fazer isso. Então as suas ideias impedem que a palavra penetre. Verdade. Porque a palavra continua sendo a mesma. Amém. Ela é perfeita. Ela é a semente original. Amém. Mas ela não encontra espaço para penetrar porque o coração é de pedra. Sendo assim, irmãos, não resta alternativa que não seja o sol queimar. Verdade. Por quê? Porque você não está fixo. Porque quando nós falamos de uma planta que tem raízes, nós falamos sobre nutrição. Amém. A planta ela precisa se nutrir. E de onde ela tira a nutrição? Do solo. Por isso, se você não tem raízes, você não tem vida. Verdade. Vindo a mais baixa e a mais pequena e a mais fácil tribulação, você esquece de Cristo. Por quê? Porque não tem raízes. Você não está ligado. Por isso que se você não tem raiz, você não se nutre. Então você fica fraco. Verdade. E hora ou outra você está com a sua fé lá em cima, hora ou outra você está lá embaixo. E outra caiu entre os espinhos, e crescendo os espinhos sufocaram, e não deu fruto. Porque o sucesso da vida cristã são os frutos. Amém. Todo mundo aqui é crente? Amém. Aleluia. O desafio não é ser crente na igreja. Verdade. O desafio é ser crente fora daqui. Amém. Glória a Deus. Porque Satanás não está aqui para perturbar-te. Satanás não está aqui para te desafiar. Os problemas do dia a dia não estão aqui para testar a sua paciência. É verdade. Mas o ser crente é lá fora. Amém. Por isso que quando fala de frutos, Cristo vem e diz: e outros são os que receberam a semente entre espinho, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífero. Você até se firmou, você até cresceu raízes, porém o principal não aconteceu, que são os frutos. Amém. Verdade. Se não vir os frutos, São João 15,
Aquela árvore que não produz fruto, o que você faz? Você deixa ela lá enfeitando o quintal? Você vai lá e corta e joga no fogo. Amém. E essa não é a condição que o Evangelho quer que nós sejamos. Por isso que quando falamos de ir um pouco mais além, é o que, irmãos? É buscar um pouco mais de Deus. Amém. É se fortalecer um pouco mais na palavra. Aleluia. Por quê? Porque isto, irmão, é o que nutre. Amém. Isso é o que faz a planta frutificar. Amém. Porque se não tem frutos, não tem serventia. O sucesso da vida cristã é frutos. Amém. Se você não tem frutos, você ainda não foi ligado à videira. Você não, alguém colheu manga no tronco? Só nos galhos. Ninguém colhe frutos no tronco, somente nos galhos. Amém. E esta é a condição da vida cristã, que quando você é inserido na videira verdadeira, você passa a produzir frutos. Amém. Não é assim que o hino diz? Oliveira verdadeira, Jesus Amém. Cristo é. Nele fui enxertado através da fé. Posso eu dar frutos Amém. bons. Aleluia. Amém? Por quê? Porque é para isso que Cristo chamou a sua igreja. Amém. Qual foi a promessa de Cristo? Obras maiores vocês farão. Aleluia. Mas como você fará obras maiores se você não está ligado à videira? É verdade. Que obras maiores serão esta da igreja que não está ligado à videira? Mas por que não está ligado à videira? Cristo disse: os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas entrando, sufocam o quê? Sufocam a palavra e fica infrutífera. Porque quando falamos, qual é a receita do reino dos céus? Buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, Amém. e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém. Eis o grande desafio para a nossa era. Verdade. Porque nós acordamos tendo que trabalhar, e nós acordamos naquela correria, e dia 5 a dia 15 é boleto por cima de boleto, e é energia, e você vem de fatura de cartão de crédito. Nós estamos sempre em busca disso. Verdade. Mas quando é que nós paramos? Às vezes para pensar se nós não trouxemos o reino dos céus para segundo e colocamos as coisas em primeiro. Às vezes isso acontece quando você está ótimo, está perfeitamente bem de saúde e não vem ao culto. É verdade. Você vai esperar que a doença venha para que você coloque Deus em primeiro lugar, porque quando nós encontramos problema ou doenças, a única coisa que existe na vida do crente é clamar a Deus. Amém. Mas quando as coisas estão indo bem, o que é que nós fazemos? Nós colocamos o reino em segundo e acrescentamos as ambições e as coisas que nós temos que fazer em primeiro. E Cristo não tem o dever de te abençoar ou de nos abençoar se colocamos Ele em segundo. É verdade. Por quê? Porque Ele disse que o reino dele deveria ser colocado em primeiro. E disse mais: filhos, sem mim nada podeis fazer. Amém. Porque as coisas que nós fazemos, nós devemos fazer o quê? Consagrá-las a Deus. Amém. Glória a Deus. Por quê? Porque o salmista Davi diz: consagre tudo que você faz ao Senhor. E ele diz: e tudo dará certo. Amém. Mas nós às vezes não consagramos, nós às vezes não buscamos a orientação de Deus, e quando os problemas vêm, a primeira coisa que nós recorremos é o posto de urgência e emergência chamado Deus. Amém. E às vezes Deus não nos quer ver em problemas, mas nós vamos em busca do problema. Verdade. Então as ambições, as coisas que às vezes não acrescentam, não agregam, elas sufocam a palavra. E nós nos tornamos o quê? Infrutíferos. E aquilo que não tem fruto, irmão, nós não queremos plantar no quintal. Quem é que planta uma planta no quintal para tomar espaço e dizer assim: eu vou plantar porque é bonito?
Mas se alguém chegar assim, essa muda aqui de laranja é bem docinha, o que você faz? Planta. Porque você está esperando o fruto. Amém. E quando você vem ao Evangelho e é recebido pelo calor do Espírito e trazido a palavra, Cristo está esperando que você tenha frutos. Amém. Glória a Porque Deus. é isso que é o sucesso da vida cristã. São os frutos. Amém. Amém. Hoje eu não vou prolongar, irmãos. E outra caiu em boa terra e deu fruto que ficou e cresceu, e um produziu 30, outro 60 e outro 100. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto. Amém. Então nós devemos nos perguntar, nós devemos nos indagar, o porquê que a Bíblia, porquê que a palavra ainda não tem surtido o efeito necessário para as nossas vidas? Será se não é a terra? Será se não é a semente que caiu sobre os pedregais ou sobre os espinhos e tem sido sufocada? Será que nós às vezes não dedicamos a nossa vida por mais completo a Deus? Porque nós sempre, irmãos, estamos aquém de onde deveríamos estar. Porque quando professamos que cremos numa mensagem que revolucionou o mundo evangélico, que trouxe uma verdade cristalina, que Amém. nos chamou para uma posição, então nós ouvimos a palavra, a semente foi semeada, mas e o nosso coração? E a nossa terra? Como está preparada para receber esta palavra? O porquê que não tem frutificado? O porquê que tem dificuldades para que a igreja esteja por completo no domingo pela manhã? O porquê que alguns irmãos vêm ao Evangelho e dizem, eu creio em toda a palavra, mas nunca foi capaz de dizimar, porque você nunca teve um zelo para a causa da obra de Deus. Verdade. Verdade. Então logo, chegamos à conclusão que os frutos não existem. Verdade. E não adianta você trazer o seu dízimo achando que com Deus você faz barganha de moeda de troca. A mesma coisa do jejum. Você acha que jejum é para que Deus entregue a você uma vitória? Ou é para que você tenha um momento em que seu espírito se sobressai a sua carne? Porque se tem uma coisa que deseja ser alimentado, igual o motor, a gasolina, se chama a nossa carne. Verdade. Você chega na casa de alguém, se tiver uma comida bonita e você já tiver jantado, o seu corpo fica tentado a dizer, será que gosto tem? Verdade. Vai me dizer ou não que a carne ela deseja ser alimentada? Verdade. Mas se você não traz o seu espírito à igreja, o que está nutrindo o seu espírito? Aonde é que você está encontrando o alimento para o seu espírito? Porque a carne nós alimentamos e cuidamos dela todo o dia. Ninguém passa um dia sem comer, ninguém passa um dia sem banhar, compra perfume, compra shampoo. Por quê? Porque nós sempre estamos preocupados com a nossa carne. É verdade. E a saúde do nosso espírito. Em que condição está, sendo que a igreja não tem uma constância frequente nos cultos? Porque duvido eu, irmãos, que a gente fique em casa e aí não vem o culto, o que é que você faz? Eu vou assistir um culto aqui agora, eu vou orar. Você não vai. Verdade. Possa ser que você faça. Pode acontecer uma situação de extremo descontrole para que você não venha à igreja. Mas o fato de você deixar de vir ao culto diz muito a respeito do quanto você tem necessidade que seu espírito se alimente. Amém. Amém. Porque é o que eu digo, irmãos. A igreja começou em um lugar muito pequeno. Não dava uma fileira dessa aqui dos irmãos. O espaço apertado, estreito, curto, parecendo coice de porco. Você movia, o ato acabava. Vamos buscar um espaço maior. Localizamos um espaço maior, colocamos um ambiente climatizado, centralizou para que os irmãos viessem ao culto, mas não acontece a frequência. Verdade. O problema é a semente? O problema é a semente? Não.
O problema é a terra. Por quê? Porque se você ler a Bíblia, você vai chegar à conclusão de que você vir ao culto quarto e domingo é pouco. Amém. Verdade. É pouco porque eu duvido. É porque quando nós lemos a Bíblia, nós não colocamos a nos autocriticar e dizer: e se fosse eu aqui? E se fosse eu aqui? Porque se alguém falasse, irmão, Jesus vai pregar às 5 da manhã, eu duvido se você não acordaria para ir no culto. Mas o culto é às 7:30 da noite, irmão. Às vezes possibilita você vir, às vezes possibilita você não vir em decorrência do trabalho. Mas se Cristo marcasse um culto para 5 horas, você ia com o olho, revela, sem escovar, você ia. Verdade. Se você tivesse uma necessidade, você ia. Mas o culto é às 7:30. A escola bíblica dominical é às 9, para que você possa curtir 1 hora de preguiça e não esteja aqui às 8. Mas por que você não vem? É porque você não crê que Jesus está aqui. Verdade. Porque se nós crêssemos, nós viríamos. Amém. Por isso que quando nós lemos a Bíblia, nós não fazemos a autocrítica de nos perguntar: faria isso eu também? Ninguém está sendo perseguido, irmão. Então não me diga que quando perseguir você vai ser mais crente. Porque nós estufamos o peito e falamos que quando vier a perseguição, e seremos uma igreja triunfante, e nós bateremos de frente e continuaremos lutando. Se você não luta contra a vontade de não vir ao culto, você vai lutar contra o quê? Verdade. Então nós precisamos repensar. Amém. Está a terra habilitada para receber a palavra? O que tem acontecido que não tem criado raízes? O que tem acontecido que os frutos não têm vindo à tona? Porque esta é, irmãos, o ápice da vida cristã. Amém. A coroação daquilo que nós colocamos a nos fazer é ter os frutos. Amém. Você coloca o seu filho para estudar desde pequeno para quê? Para ele ter o diploma? Ou para ele ser alguém na vida e ter um ofício? Você não está esperando colher frutos do seu esforço? Amém. Então por que nós não reclamamos e pensamos de que nós viemos à igreja e não temos fruto? Se tudo que nós fazemos é mediante a recompensa, o nosso cérebro, o nosso intelecto é treinado para receber recompensa. Não me diga que você virou crente porque você simplesmente disse: deve ser legal ser crente. Não, você decidiu ser crente por quê? Porque você tinha uma recompensa. Qual a recompensa? O perdão dos seus pecados. Amém. Aleluia. E logo em seguida a outra recompensa veio. Deus está em busca de lhe dar vida eterna e fazer você morar em uma nova cidade. Amém. Você só faz porque há uma recompensa. Amém. Ninguém sai de casa dizendo: nossa, que eu amo trabalhar. Deixa o salário não cair se eu quero ver se você ama. Verdade. Então nós estamos sempre em busca de recompensas, de colher frutos do nosso esforço. E por que não pensamos de colher frutos da nossa vida cristã? Por que não pensamos de colher frutos do esforço que nós fazemos, ou às vezes nós não estamos nos esforçando o suficiente e não está havendo frutos? Por isso, irmão, nós precisamos pensarmos o quão bom, o quão preparado está a terra para receber a palavra. Amém. Porque às vezes nós não queremos manivelar o culto. É verdade. Mas às vezes o irmão João vem pregar, irmãos, e a igreja está em uma mornidão que o profeta diz o termo assim: você tem que trazer um martelo para quebrar o gelo. É verdade. Por isso que nós devemos ler a Bíblia e procurar a autocrítica e dizer: a mulher que tinha um fluxo de sangue, ela saiu desesperada e colocou no seu coração uma fé que dizia: se eu somente tocar na orla do seu vestido, eu serei curado. Amém. E por que você não vem ao culto e traz o sentimento de fé de dizer: tomara Deus, oxalá Deus use a boca do meu pastor para me dar uma resposta de oração? Amém.
Amém. Oxalá Deus use a boca do pregador hoje para me falar aquilo que eu estou aguardando há tanto tempo. Porque senão Deus não se move, porque se não há expectativa daí, o que você quer que Deus faça? Verdade. Se você não vem ao culto com o interesse de ser abençoado, o que você quer que Deus faça, Lei? Já te salvou, já te redimiu, já te deu a promessa. Agora falta você ir lá e remover a pedra do túmulo de Lázaro e fazer o quê? A sua parte. Amém. Porque a parte de chamar Lázaro para fora, Jesus fez. Amém. Glória a Deus. Mas a nossa parte cabe a nós. Verdade. Então devemos ter a autocrítica de olharmos para nós e dizer: precisamos buscar os frutos do Evangelho. Amém. E o termômetro do que causou a pandemia fez com que a igreja entrasse no esfriamento espiritual. E nós, eu repito, não queremos estar aqui em uma manivela tentando fazer a igreja funcionar. Não. A dinâmica do culto ocorre através do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Se você não traz o seu espírito com vontade de ouvir a palavra, irmãos, você pode trazer qualquer pregador. Você pode trazer o melhor pregador, mas não vai surtir efeito. Porque o problema está na terra. Verdade. A Bíblia que se abre aqui é a Bíblia de todo culto. Amém. E por que não há igreja, um avivamento, um empenho e um engajamento nos cultos? Porque o problema está na terra, irmãos. É verdade. O problema não está na palavra. Então nós precisamos ter a autocrítica e nos perguntarmos: que terra eu sou? Que terra tenho sido eu ao receber a palavra? Para que a gente não caia, irmãos, no alto engano de estarmos correndo uma carreira em vão. É verdade. Porque nós precisamos beliscar a nossa consciência e chegarmos ao denominador comum e dizer: eu preciso ajustar aqui. Amém. Glória a Deus. E eu sinto ainda a igreja com uma frequência baixíssima nos cultos pela manhã. Qual é a dificuldade de vir no culto pela manhã? Ou você acha que a escola bíblica dominical não tem nada a agregar à sua vida? Então, irmãos, nós precisamos analisar que terras temos sido nós ao receber a palavra. Nós temos deixado a palavra penetrar, ou nós temos colocado as nossas ideias e dizendo: talvez isso seja bom, mas por hora não. Por isso que eu volto a dizer que quando Jesus esteve aqui nesta terra, não tinha vontade de ir no banheiro, ninguém tinha vontade do culto terminar cedo, ninguém tinha vontade de nada, todo mundo queria ouvir. E por que não suportamos tirar 1h30 do nosso tempo e vir à igreja? Porque isto é a figura coletiva do que vai ser o céu. Ou você acha que no céu você acha que Deus vai criar uma caixa e colocar você dentro de um bloco e dizer: fica aí? Ou será que a mesa será individual? Então por que não há interesse? Por que não há prazer em vir à igreja e se ajuntar coletivamente com os irmãos? Verdade. Porque aonde se dissesse hoje Cristo vai pregar em tal lugar, irmão, faltaria cadeira. Verdade. Faltaria cadeira. Então, se nós cremos que Cristo está aqui para nos abençoar e para falar conosco, nós devemos vir ao culto. Amém. Amém? Dessa forma eu finalizo dizendo: o sucesso da vida cristã são os frutos. Amém. Tudo que nós fazemos é mediante uma recompensa. Amém. Alguém poda o cacau, irmão Ziel, esperando que ele não produza mais? Não. Todo mundo vai lá e poda o cacau esperando que ele produza mais. Por quê? O esforço que é feito para ir lá e podar, você quer ver o quê? Os frutos. Amém. E o esforço de vir à igreja, irmão, culto após culto, é para que você tenha frutos. Amém. A mensagem que é trazida é para fazer com que você deixe a semente brotar, para que você deixe Cristo entrar em sua vida Amém. e traga os frutos. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Por quê? Porque é neste momento que você é ligado à videira que você está se nutrindo da Amém. videira. E se você não vem ao culto para nutrir o seu espírito, você não vai dar frutos. Você não vai dar frutos.
Não tente achar chifre na cabeça do cavalo. O Evangelho é muito simples. Você vem a Cristo, Cristo te recebe de braços abertos. Amém. Amém. Foi isso que ele disse: vinde a mim todos que estáis cansados Amém. e sobrecarregados, que eu vos Glória a Deus. aliviarei. Amém. Glória a E Deus. ele disse para você, ó, tomai o meu jugo, porque ele é suave. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Amém. Não tem segredo, o Evangelho é simples, porém nós complicamos. É verdade. Porque se nós nos mantermos na simplicidade, Deus nos abençoará. Amém. Amém? Então leve consigo essa mensagem. Amém. O sucesso da vida cristã se resume nos frutos. Amém. Amém. Porque não é o fato de você ser convertido e você se anima. Cadê os frutos? Porque se não houver os frutos, você não se converteu. Então esta é a dinâmica do Evangelho. Amém. Precisamos nos autocriticar e dizer: como está a minha terra ao receber a palavra? Como está o interesse de vir ao culto, irmão, ter a animação e dizer, quando falar assim, vamos cantar, eu vou abrir a minha boca e vou cantar. Amém. Amém. Quando vier o culto e a pregação da palavra estiver acontecendo, eu vou estar ali glorificando, porque, irmão, se você não se conecta com a mensagem que está sendo dita, você não interage, o seu espírito não está sendo nutrido. É verdade. Porque estamos falando aqui de salvação, de evangelho, de céu, de vida eterna, e você está pensando em qualquer outra coisa, menos na vida eterna. É verdade. Porque a promessa que temos de vida eterna é pouca coisa? Não. É pouca coisa alguém dizer para você que você vai viver eternamente, quando você olha todos os dias no espelho e você vê que você está ficando velho? Esta é a condição natural da vida. Verdade. E é incrível como o sol se põe e nos deixa uma mensagem: o tempo está passando. Amém. Verdade. E o sol nasce e nos traz uma nova esperança de dizendo: haverá uma vida. Amém. Glória a São Deus. isso, são essas coisas que Deus deixou para nos lembrar Amém. que a vida aqui é passageira, que você é um mero peregrino, que esta terra não pertence a nós. Amém. Amém. Mas acontece que nós precisamos tomar a responsabilidade de dizer: eu vou pegar o Evangelho e vou vivê-lo. Amém. Amém. Porque é aquilo, o irmão João está, se aprove a Deus chamar o irmão João com a idade que tem, Deus é capaz de sustentá-lo. Mas nós não precisamos sobrecarregar somente quem está à frente do trabalho e dizer: os irmãos que se virem. Porque nós não vemos manifestação de um irmão dizer: irmão, eu quero aprender a liberar os cânticos. Irmão, o que você faz quando vai ministrar? Então, se não há manifestação, você está fazendo o que? Você está jogando a responsabilidade e o zelo da obra sobre aquele que está à frente. É verdade. Porque se você é parte da obra, você vai se interessar. Amém. Amém. Amém? Vamos ficar de pé e termos um momento de oração. Louvado seja Amém. Deus. Glórias a Deus. Aleluia, Senhor. Amém. Bendito seja o teu Feche os nome. seus olhos e vamos orar. Magnífico Deus e soberano Pai Celestial. Agradecendo. Nós sabemos que a nossa condição, Pai, é muito pequena, que nós somos pequenos, que nós somos falhos, Verdade. e que nós tropeçamos e que nós às vezes acabamos que patinando, mas nós não queremos mais isso, Senhor. Nós queremos pedir o teu socorro para que tu, Pai, venha mudar a terra que é o nosso coração. Queremos pedir a ti, Pai, que tu possa revolver as pedras, que tu possa preparar o solo para que a tua palavra penetre. Amém. Queremos pedir a ti, Deus, que tu nos ajude, que tu nos oriente através do teu Espírito, para que possamos, Senhor Deus, buscarmos os frutos do Evangelho. Para que isto, Pai, que está escrito nas tuas sagradas Escrituras, se manifeste em nossas vidas. Nós queremos ser esta igreja, Pai, que fará algo mais e fará obras maiores.
Esta é a promessa que tu nos deixou, Pai. Aleluia. Este é o chamado que o Evangelho tem feito para nós. Glória a Deus. Por isso que esta mensagem nos chamou, ó Deus, para Amém. tomarmos posição, para sermos um povo especial, Aleluia. zeloso e de boas obras. Glória a E Deus. queremos aclamar a Ti, Deus, que os frutos possam aparecer em nossas vidas, que os lares possam ser transformados, que as vidas possam entrar em harmonia com a Tua palavra, para que o Teu povo, Pai, se empenhe em fazer a Tua vontade, de servir com bom grado e com todo o coração. Que Tu possa, ó Deus, nos abençoar no regresso para os nossos lares. Conceda-nos um bom fim, Senhor Deus, restante de semana. Nos proteja, Senhor Deus, nos guarde, Senhor Deus, dos perigos, de acidentes, de situações. Preserve e zele de nossas vidas, Senhor Deus, de nossas famílias. Abençoe a todos, Senhor Deus, nas suas atividades, nas suas tarefas, nos seus trabalhos. Que Tu possa, Senhor Deus, visitar a cada um que não pôde estar aqui nesta noite, Jesus. Que Tu possa levar as bênçãos deste culto e que alcance, Senhor Deus. O Senhor sabe o motivo, a circunstância que não pôde com que todos estivessem aqui. Que Tu abençoe, Pai, o Teu servo, o nosso pastor. Que Tu possa dar a ele, Senhor Deus, a Tua proteção, a Tua direção e a Tua graça, Senhor Deus. Para que os trabalhos continuem, Senhor Deus. Para que possa ir rompendo, Senhor Deus, como a luz da aurora rompe. Para que os Teus filhos venham para a Tua palavra. Assim nós oramos, Senhor Deus, e entregamos as nossas vidas em Tuas mãos, sob os Teus cuidados. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Estamos